deputado Sérgio Vitor para fazer as apresentações às vezes aqui. Obrigado. Boa noite, senhor. Está ouvindo bem? Teste. Pessoal, estão ouvindo bem? Legal, pois primeiro, muito obrigado pela presença de todos vocês, obrigado a toda a equipe que ajudou a colocar isso aqui de pé. Vou fazer alguns agradecimentos antes de começar aqui, né? A gente fez uma série de audiências públicas com várias figurinhas carimbadas que estiveram presentes, ou para discursar, ou para ouvir e enriquecer o debate. E hoje é um dia importante, né? A gente fecha o primeiro ciclo da primeira frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal e cânhamo industrial, criado no Brasil numa casa legislativa, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Apesar de a gente entender as nossas limitações, a gente acredita que evoluiu bastante. Hoje vai fazer um balanço aqui para vocês. E antes de entrar na pauta e na nossa agenda, eu queria agradecer e chamar aqui a Patrícia da Humanitas do Cívico aqui para falar algumas palavras para a gente, sempre brilhante. Obrigado, Patrícia. Prazer estar aqui com você novamente. Obrigada, deputado, pela oportunidade, ao The Green Hub e a todos os membros da equipe Cívico que eu vejo aqui, Humanitas, e aos membros da nossa comunidade. Bom, eu sou a fundadora do Cívico, então para mim é grato poder recebê-los todos aqui numa pauta que fala muito ao meu coração, sobretudo ao meu compromisso cívico com o Brasil, com o brasileiro, com a brasileira, com a mãe, com o pai, daqueles que precisam da cannabis como vida das suas vidas. Foi com muita gratidão, muito orgulho que eu participei de algumas audiências. Dezenas delas foram feitas. Quantas vezes nós pudemos nos encontrar, nos reencontrar num ambiente político importante, enaltecendo verdadeiramente os mandatos dos homens e das mulheres públicos que saíram à frente, que deram a sua cara, que correram até certo risco de serem mal interpretados ou interpretadas pelos seus eleitores, mas que não pararam no obstáculo, não tiveram medo, pânico, mas foram homens e mulheres corajosos. Eu quero dizer que o meu voto é pautado, é direcionado a homens e mulheres que defenderam essa causa e que todos possam disseminar essa ideia, que nós não votemos em branco, que nós tenhamos um voto de compromisso e comprometido, porque eles vão nos ver nas casas legislativas cobrando atitudes muito efetivas e eficientes para a defesa dessa causa. Gente, nós estamos falando aqui de vida, de bem-estar, tanto para aqueles que diretamente precisam da cannabis medicinal, mas para esses familiares, que também vivem uma vida desgastada pela falta de qualidade de vida dos seus amados. Então, para mim, esse assunto, ele vai acima de dogma religioso, ele vai acima de posição partidária, ele vai acima de você achar ou deixar de achar, é pauta científica. E por isso nós precisamos nos informar, nós precisamos fazer um exercício de humildade cada vez maior para saber que o que nós pensávamos tem que passar por uma transformação para aquilo que é. Portanto, nós precisamos falar com aqueles que ainda não estão convertidos na responsabilidade cívica, cidadã, de entender o que significa a cannabis medicinal e o cânhamo industrial, emprego, inovação científica, oportunidade de pesquisa, fazer com que o Brasil reviva grandes apogeus que ele já teve em inovação. E eu sempre falo e gosto de repetir, nós tivemos lugares de grande pioneirismo na criação do tratamento dos doentes de HIV, então, na criação dos genéricos, nós tivemos pioneirismos e, de repente, passamos por um momento de grande estagnação, por dificuldade de entender a ciência e de saber que, em cima do que eu acho, tem aquilo que é. Em cima do que eu acho, tem verdades e verdades absolutas. E a verdade absoluta é que aquele que criou todas as coisas também criou a cannabis.
E por isso, chega de dogmas religiosos em cima das nossas vidas. Muito prazer em recebê-los aqui no Cívico, e a luta é longa. Na minha vida, ela tem sido dos últimos 12 anos. E nós não podemos parar. Nem que dure outros 12 anos. Mas a verdade tem que ser defendida. Crianças, homens, mulheres de todas as idades precisam ser atendidos. E disso depende a posição de cada um de nós. E o nosso voto conta. Por isso, não esqueçam de, na hora de votar, neste ano, que nós votemos em homens e mulheres que foram corajosos e que estão comprometidos em continuar nas casas legislativas de todo o Brasil, estadual e federal, a defender essa pauta. Muito obrigada e vamos aos resultados. Bom, obrigado à presença de todos. Queria contar um pouquinho da história de como surgiu a Frente Parlamentar. O IPSEC, que é o Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis, ele tem como propósito buscar a mudança do cenário da cannabis aqui no Brasil. E o que a gente busca é sempre melhorar a regulamentação, os processos regulatórios da cannabis aqui. A discussão da cannabis ela sempre foi muito pautada na repressão às drogas, e isso dificulta muito o nosso trabalho e a quebra de preconceitos dentro da sociedade aqui do Brasil, né? Então, o que a gente busca como instituto? Trazer luz para essa conversa, trazer educação, trazer informações validadas. E dentro desse propósito, a gente sentou com o deputado Sérgio Vitor, trouxemos a ideia de formar uma frente parlamentar onde a gente conseguisse trazer bastante informação, trazer atores de vários setores da sociedade, né? A Cidinha, o Marco, que representam as associações, as empresas, médicos, pesquisadores, e acho que a gente conseguiu trazer bastante educação. E o que a gente procura e defende aqui na Frente Parlamentar é a democratização do acesso à cannabis. Se a pessoa quer comprar na farmácia, se a pessoa quer comprar no dispensário, se ela quiser produzir em casa, é isso que a gente defende. A gente defende uma democratização onde todos possam ter a liberdade de escolher onde acessar esse produto. Obrigado a todos. O Sérgio vai apresentar um pouco do que a gente fez. E valeu pela presença de todo mundo. Turma, eu estava ouvindo aqui a Patrícia falar e acho que eu vou começar até explicando como que eu entrei nessa pauta, né? Eu me elegi deputado estadual com pautas comuns, ali, entre aspas, né, de educação e combate à burocracia. Eu lembro de ter compartilhado com a Mônica, na época, ela também pré-candidata a deputada federal, com um caso específico na família dela, e me explicando um pouco sobre o que ela passava e a família dela, e eu comecei a entender um pouco do lado do paciente, da família. Mas aí eu ouvi a Patrícia falando, eu não tinha entendido ainda uma definição, né? Quando a gente sai do que a gente acha, do que a gente ouve, para o que é. E aí, 2 anos depois do mandato, 2 anos e meio depois do mandato, eu recebi uma ligação de alguns colegas e pintaram lá no gabinete o Bruno e o Marcel e começaram a me trazer vários dados sobre o potencial econômico, sobre a questão medicinal, me apresentaram alguns documentários, aí conheci um pouco também assistindo vários vídeos e documentos, a história da Cidinha também, e apresentaram um pouco da dificuldade que eles estavam tendo de construir a primeira frente parlamentar no Congresso, certo? A dificuldade de colher assinaturas, e aí eu me senti até um pouco desafiado, né? Porque ali para mim foi interessante. Eu sou de normalmente essa pauta está atrelada a políticos de esquerda, eu sou do Partido Novo e não tem problemas. A questão, como ela falou também, é
vida, é medicina. E eu me apeguei à pauta e foi interessante esse processo, como de tirar alguém que já era favorável, mas com conhecimento muito raso e superficial do tema, para entrar e embarcar de cabeça na defesa, na briga ali por levar mais informação, para ter ganhos legislativos. E como a Patrícia falou no começo, a gente não fez muito essa análise porque já acreditou na pauta, mas a primeira coisa que a gente conversou foi, bom, se está muito difícil no Congresso, talvez seja complicado aqui na Assembleia Legislativa também. E aí, para nossa surpresa, a gente conseguiu, em 2 semanas, colher 21 assinaturas de deputados diferentes, de 12 partidos diferentes, de vários espectros políticos. A gente viu que aquela pesquisa que mostrava que já tinha 80% de aprovação na Casa Medicinal, enfim, a gente estava conseguindo trazer para um ambiente legislativo. E hoje, então, eu vou contar um pouco de como a gente definiu os pilares da frente parlamentar, mas foi muito bacana um processo de convencimento, talvez, como você falou, né, de levar a pauta para mais gente que estava um pouco fora da bolha dos convertidos e trazer para dentro. E aí a minha missão se tornou fazer o processo que fizeram comigo para mais gente nesses próximos meses e anos aí. E aí então a gente lançou a primeira frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial na Assembleia Legislativa. A gente tentando entender e sabendo que na Assembleia do Estado a gente tinha competências legislativas bastante residuais, então, bom, aonde a gente vai ser mais assertivo, né? Porque uma das nossas grandes metas ali é não ficar só na discussão e tentar trazer para alguma coisa palpável, concreta e que gere algum valor para a sociedade. Então, os 3 primeiros pilares, né? Diálogo e engajamento, um ambiente regulatório, obviamente, e sobre inovação. No diálogo e engajamento, a gente definiu que o melhor caminho seria via audiências públicas, ouvindo especialistas do tema e fazendo informação de qualidade chegar para mais gente. E aí foram feitas 8 audiências, o Bruno já falou aqui, sobre indústria, medicina, associação, pacientes, startups e inovação. E cada uma delas, o nosso ouvido, o nosso olhar era: me fale um pouco sobre o que vocês estão fazendo e quais são os seus desafios e por que vocês não estão conseguindo evoluir mais rapidamente, e o que vocês sugerem que, agora que a gente está desse lado do balcão como deputado, como frente parlamentar, o que a gente pode fazer para ajudar. O segundo, o ambiente regulatório, né? E obviamente a gente está numa casa legislativa e o grande objetivo era a aprovação do projeto de lei 1180 de 2019 do deputado Caio França, que basicamente institui a política pública de distribuição do tratamento à base de cannabis via SUS. E foi interessante porque daí a gente começou a fazer perguntas sobre, porque o Estado já oferece, ou já via judicial, né, já oferece o tratamento para muita gente. Então, o Estado recusa, o paciente vai na justiça e cumpra-se, aí o Estado compra sem licitação, ele compra, um compra emergencial, e a gente começou a perguntar quantas pessoas que eram atendidas, quanto que o Estado gastava com isso, e nos últimos 2, 3 anos foi gasto mais de 30 milhões de reais comprando emergencialmente. Então, esse projeto é bastante importante, porque daí ele define as regras e quando o Estado for permitido, o governo do Estado, né, for permitido fazer essa compra, ele vai poder ter mais previsibilidade, vai poder ter mais economia e, naturalmente, ajudar mais gente com tratamento adequado e não comprando sempre após uma decisão da Justiça. Esse projeto ainda tem uma discussão bastante grande, né, sobre se ele pode ser sancionado. O professor Rafael pode até explicar um pouco mais. Tecnicamente, vai ter sempre essa discussão dos dois lados, né, mas a gente acredita que vai ser um grande avanço, já que o Estado já oferece, só que da maneira mais cara e talvez da pior maneira possível, de ser feita uma compra pública. E, obviamente, que, após instituída, a gente vai ter mais acesso para quem mais precisa. E o terceiro pilar da inovação. Eu também sou presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Assembleia, e a gente, o tempo todo, ali está tentando discutir como é que a gente fomenta diferentes pesquisas, como é que a gente simplifica a legislação, inclusive, para conseguir unir melhor o setor privado, da academia, do poder público. E dentro dessa pauta específica da frente, a gente tinha colocado como meta a aprovação e regulamentação do sandbox regulatório,
que veio até inclusive depois do nascimento da frente, né? Após a aprovação do marco legal das startups em Brasília. Isso a gente conseguiu também, foi aprovado, né, dentro de um projeto de lei nosso. Então hoje no Estado de São Paulo está regulamentado o conceito de sandbox regulatório. Nada mais é do que a gente o Estado permitir um ambiente controlado para teste de inovação, mesmo que isso esteja contra a regulamentação, contra a legislação atual. Né? Então hoje está regulamentado e a gente vai falar um pouco depois, um pouco mais sobre isso. Alguns dos indicadores aqui que a gente mediu nessa jornada, né? Dentro das 8 audiências públicas, ouvimos 33 especialistas de temas diversos, foram mais de 300 participantes, mais de 30 reuniões com atores do ecossistema e mais de 3.400 visualizações nas audiências do YouTube. A gente fez questão de colocar esse número, né? Hoje, quando a gente fala de viralizar dentro das redes sociais, parece um número pequeno, mas as audiências públicas, sendo técnicas, né, e tendo de 1h30, 2 horas de duração, a gente achou que era um número relevante de pessoas que estão acompanhando ali e assistindo e tendo acesso a essa informação. Eu estou no meu primeiro mandato e uma das coisas que eu mais gosto de contar é um pouco dos bastidores, né? Eu vi que do meu ciclo de amizade, seria que o Marcelo e a Patrícia talvez conheçam um pouco mais de bastidores políticos, o Bruno que vive também no Congresso, mas é importante entender porque uma parte do que, quando a gente reclama por que não avança, né? A maior parte do desafio está nos bastidores, né? Então vou contar para vocês um pouco de como foi a aprovação do projeto de lei 1180, porque eu acho que o desafio hoje, viu, Patrícia, não está nem mais na sociedade, né? A gente ali, quando a gente fala, você falou, né, de corajosos, e no começo talvez eu me sentia assim, mas tá fácil falar disso, especialmente no caso medicinal, hoje está bem mais fácil. Tem uns desafios que você consegue mapear muito bem ali dentro da própria Assembleia, quem são, você consegue mapear até nominalmente os parlamentares que vão obstruir ou que vão ser contra. Então esse projeto foi protocolado em 2019, ele ficou em outubro de 2019, desde dezembro de 2019, ele tinha um voto, um relatório favorável na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão que todos os projetos passam, porém, por quase 2 anos aqui, ele teve mais de 20 pedidos de vista. É bacana sempre que o Caio França, que é o autor, né, o original do projeto, fala, foram mais de 20 pedidos de vista. E normalmente quando você pede vista de um projeto, é porque você quer ler, analisar e propor alguma melhoria, ou conversar com o autor sobre o que você discorda, o que pode ser alterado, o que pode ser melhorado. Foram 20 pedidos de vista em 2 anos e nenhuma alteração. Zero, nem conversa, ninguém nem chamou ele para conversar. E em vários momentos ele foi convidado para participar de debates também, né? Ele do lado favorável, e estão tentando até hoje encontrar alguém para discursar contrário na televisão. Então, está precisando cada vez menos de coragem para embarcar na pauta, isso é bom. E aí, pessoal, a frente nasceu aqui, né, em outubro de 2021. E aí a gente fez uma força-tarefa. O Caio também gentilmente convidou vários outros parlamentares para serem coautores do projeto. E a gente começou a fazer uma força-tarefa ali, igual no House of Cards, né, que você pega cada um dos parlamentares e divide ali quem que vai chamar cada um para conversar. E vamos avaliar se ele vai continuar, ele ou ela, né, vai continuar obstruindo e por quê. E a gente conseguiu, em novembro de 2021, a aprovação do requerimento de urgência e o PL foi aprovado no Congresso de Comissões. A gente conseguiu fazer um acordo para que esse projeto fosse votado num Congresso de Comissões, que é basicamente juntar todas as comissões que o projeto vai ter que passar num grande ato de votação. E o que é interessante é que você pode discutir e convencer a Assembleia inteira do seu projeto. Mas às vezes, se você erra naquele dia que foi chamado, por exemplo, se não desse quórum, a gente tinha perdido, dificilmente a gente ia conseguir uma nova votação com 25 parlamentares na mesma sala. Então, foi muito bacana, né? Foi literalmente todo mundo sentado na sala, ligando, garantindo que a pessoa entrasse. Foi tudo online, né? O Congresso de Comissões era online, garantindo que todo mundo desse quórum. A Comissão de Saúde aprovou basicamente por unanimidade. E a gente tinha 2 parlamentares, especificamente, indo bastante contrário ali. No caso, Juliano Pascoal e o Wellington Moura. E aí tem uma janela de oportunidade, né? Nenhum dos 2 é candidato à reeleição. Eles vão talvez brigar contra essa pauta em outra casa, mas não na Assembleia. Mas mesmo assim a gente conseguiu ganhar aquela votação com um número expressivo lá na frente.
E hoje, a gente até tinha um acordo, agora tem o próximo desafio, né? A gente tinha um acordo dele ser pautado no plenário. E aí, chegou, né, foi aprovado no Congresso, está pronto para o plenário. Aí entra para discussão. Tem lá 6 horas para discutir o projeto. E a gente conseguiu encerrar a discussão, mas aí foi obstruído e daí não tinha quórum para votar. A gente tentou novamente, foi obstruído, né? Hoje, na Assembleia, faz uns 2, 3 meses, está todo mundo já com a cabeça pensando na eleição. Então, se alguém obstruir, uma obstrução simples de pedir verificação de quórum ou verificação de presença, já não consegue ter a votação. Então, o timing é muito importante, né? A gente conseguiu evoluir bastante, mas aí na reta final, na última milhazinha ali, a gente está nisso. Mas, vitória, né? Hoje o projeto não tem mais espaço para discussão, está pronto para votação no plenário. Então, a gente já mapeou todos os parlamentares, não tem parlamentar contrário o suficiente que obstruiria, talvez fazer uma emenda de plenário, que eles chamam que faria o projeto voltar lá no começo. Então, a gente está num bom momento na Assembleia para aprovar esse projeto agora, passada a eleição, a gente vai brigar muito para aprovar ou esse ano, ou até o final desse mandato, né, que é 14 de março de 2023. Outro, um pouco dos bastidores, né? Na Assembleia, no Congresso, eu imagino que seja muito mais difícil, né? Aqui são 94 parlamentares, nós somos 513, com muitas outras variáveis no jogo, mas dentro do nosso ambiente regulatório a gente conseguiu 2 grandes avanços. Um projeto de lei que institui a política pública de distribuição da cannabis medicinal pelo SUS, pronto para votar no plenário, e a regulamentação do sandbox regulatório, que abre uma série de possibilidades para a gente tentar trabalhar daqui para frente. E, legal, e quais são os próximos passos, então? Aí, obviamente, aprovar esse PL 1180 na Assembleia. Aí entramos em outro grande desafio que a gente vai precisar muito da ajuda de todos vocês, né, de todos os apoiadores da pauta. Aprovou na Assembleia, essa é a parte fácil, digamos, mesmo falando tudo isso para vocês, porque daí vai para a sanção do governador. E aí, esse é outro grande desafio, né? Na Assembleia o pessoal até brinca, né? Você já aprovou seu veto? Porque o governo veta quase tudo que a gente aprova na Assembleia. O segundo, que até o Bruno e o Rafael vão liderar aqui depois desse... Rafael, desculpa. Pedrão, desculpa. O Bruno e o Pedro vão liderar aqui depois da nossa apresentação. Colher e enviar sugestões para a revisão da RDC 327. A gente faz um ato aqui hoje, mas vai ser contínuo nas redes sociais e nos nossos canais de comunicação. Eu falei para vocês que eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e a gente tem 21 parlamentares signatários da frente, né? A gente ainda não conseguiu achar um meio do caminho porque é bastante difícil acomodar todos os interesses, mas a gente está tentando definir um edital que haja consenso para a gente pegar uma parcela, mesmo que pequena, das emendas parlamentares de cada deputado signatário, para a gente reforçar ou apoiar ou fomentar alguma pesquisa ou algum estudo em parceria com alguma universidade pública para ajudar também na parte de inovação. Então, esse está sendo um desafio que a gente quer construir. Em dezembro, a gente escolhe onde vamos destinar as emendas parlamentares. Então, uma das minhas metas é, logo que acabar a eleição, chamar todo mundo para conversar e ver se a gente consegue achar um consenso no formato, né? Mas seria bacana se cada um, por exemplo, um exemplo, né? Um sonho grande aqui, se cada um der 100 mil reais das suas emendas, daria 2 milhões e 100 para fomentar um estudo, pode ser que dê uma ajuda muito interessante. Colher e enviar sugestões para o processo de sandbox regulatório da Anvisa. Então, quando a gente regulamentou aqui no estado de São Paulo, a gente chamou a Anvisa para conversar e eles falaram, olha, está dentro da nossa agenda regulatória definir as regras de como a Anvisa vai tratar o sandbox aqui internamente. Eles não cumpriram o primeiro prazo, né, mas até está dentro do combinado aí. Eles abririam uma audiência, uma consulta pública, né, para nós, no segundo semestre agora, para ouvir da sociedade como que a gente sugere que eles façam. Eles estavam dentro de uma consulta interna, talvez tenha passado um pouco do prazo ali nessa, mas em breve eles vão abrir para a consulta pública dizendo como é que vocês sugerem que a gente regulamente aqui o sandbox internamente. Então isso pode ser uma janela importante. A Anvisa, obviamente, fala sobre diversos temas. Aí vai da gente conseguir convencê-los de que eles têm que abrir um edital, talvez, também para essa pauta. Quando a gente ouviu a indústria, numa das audiências,
uma das reclamações foi naturalmente a quantidade e o valor do imposto cobrado também em cima dos insumos, né? A gente está detalhando agora, tentando entender quanto que o Estado arrecada e qual seria o impacto disso, mas para fazer uma indicação para reduzir ou isenção do ICMS em cima dos insumos também que são usados para medicação, né? Então, pode ser que ajude. Quando a gente fala de melhorar o acesso, o preço está diretamente ligado a isso. Dar andamento às demandas colhidas no primeiro ciclo, obviamente, realizar novas audiências públicas, temáticas, e a gente ouviu um pedido, né, para fazer uma audiência sobre uso veterinário, a gente está aberto a sugestões também. Encerramos o primeiro ciclo, mas agora a nossa grande missão é dar continuidade no que a gente aprendeu com cada temática, né? Então tem ali a sugestão de redução de imposto, tem a tentativa da aprovação do projeto de lei que está pronto para votação, a gente tem a consulta pública da Anvisa que vai sair em breve sobre o sandbox regulatório, a gente tem como movimentar e engajar as pessoas para captar melhorias para a RDC 327. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer, mesmo não sendo competência nossa, a gente está mais perto da população e tem essa missão de fazer a informação de qualidade chegar. E essa pauta não precisa mais de tanta coragem para que a gente defenda. Antes de passar o bastão aqui de novo para o Bruno ou para o Pedro, queria fazer um agradecimento especial novamente a todos vocês. O Marco, acho que foi 100% de presença nas audiências, né? Esse dia que foi uma das nossas palestrantes. O pastor Bruno também, se não foi 100%, foi muito perto disso, né? Das nossas audiências, inclusive deu seu depoimento para a gente em uma delas, né? A IPSEC, o Instituto de Pesquisa aqui, porque eles foram coordenador executivo da frente e lideraram e ajudaram muita gente na construção de todas as audiências. A Islane aqui do nosso lado aqui tocou a pauta, a Mônica que me ajudou a convencer a entrar para isso aqui, e a Patrícia, a nossa anfitriã aqui hoje. Turma, obrigado a todos vocês presentes. A gente está aberto a perguntas, acho que tem aí uma agenda para a gente seguir aqui, ao Livres também, um movimento muito importante que tem levado essa pauta adiante e ajudado a gente a furar bolhas também. Obrigado, ajudem a gente a conquistar mais espaço, esses próximos... A Patrícia falou bem aqui, né? A gente tem sempre, toda eleição é uma janela de oportunidade que a gente tem. Então, baixe o relatório aqui com esse QR Code. Muitíssimo obrigado. O Sechá aqui sempre fez as transmissões pra gente, né? Agora o João está se achando ali com um novo social media, então parabéns aí pro time. Obrigado, turma. Bom, gente, boa noite. Eu sou o Rafa. Não, né, Rafa, é Pedro. O negócio pega. Eu sou diretor jurídico do IPSEC. Queria agradecer ao Sérgio, né, pela oportunidade que foi dada ao IPSEC de ser a Secretaria Executiva da Frente Parlamentar. E eu vim aqui falar com vocês a respeito do processo de revisão da RDC 327. Eu vou ter que... Você pode perguntar mais, por favor? Eu vou explicar um pouco para vocês o que vai acontecer nos próximos meses e o que a gente está querendo fazer aqui. A Anvisa, ela vai fazer a revisão da RDC 327, ela está programada para lançar a consulta pública dela em outubro desse ano, e durante uma das nossas reuniões que nós fizemos junto com a Anvisa, que o gabinete do Sérgio, nós fizemos junto, representando a frente parlamentar, a Anvisa deu a possibilidade de nós apresentarmos contribuições para a revisão da RDC 327. Para quem não sabe, né, algumas pessoas talvez não conheçam, a RDC 327 é a norma que permite a fabricação de produtos de cannabis aqui no Brasil e a dispensação em farmácias. Não está falando aqui nada da RDC 660, que fala sobre a importação dos produtos. E o nosso objetivo aqui é coletar contribuições de vocês, de todas as pessoas que estejam interessadas em participar desse processo. Por que a gente está fazendo isso antes da abertura da consulta pública? Justamente pela possibilidade que foi aberta pela Anvisa para que nós possamos trazer essas contribuições. E, além disso, é muito comum que em consultas públicas a participação individual acabe sendo disseminada de tal forma que perca a sua representatividade e impeça que a gente consiga levar demandas que são relevantes tanto para o setor quanto para a sociedade civil. Então, nós começamos esse processo que vai se iniciar na próxima segunda-feira, em que nós vamos divulgar esse formulário aqui que eu queria apresentar para vocês.
E algumas etapas que eu queria falar do que vai acontecer. Primeiro que a gente sabe que não é todo mundo que entende o que é a 327, então uma das atividades que o IPSEC vai fazer é a divulgação de um vídeo fazendo uma explicação rápida sobre o que é a RDC 327, explorando quais são os pontos que são abordados pela 327, até porque um ponto que é bastante importante aqui é que a gente não vai discutir sobre 660 nem nada, então as pessoas que queiram participar desse processo precisam ter a noção que não vamos discutir nada a respeito do processo de importação desses produtos da 660 e também não vamos discutir nada a respeito do cultivo. Então, são dois pontos bastante importantes que a gente precisa também mostrar para as pessoas do que vai ser discutido. E além disso, além desse evento, além desse vídeo, em que nós vamos apresentar o que é a RDC 327, trazendo alguns detalhes, nós pretendemos fazer também um evento para tirar algumas dúvidas com as pessoas, uma data a ser marcada, para que as pessoas consigam entender o que é a RDC 327, com mais detalhes, e consigam tirar essas dúvidas. Eu vou aproveitar aqui, fazer quem sabe faz ao vivo, né? Espero que dê certo, né? Para mostrar para vocês qual é o processo que a gente vai adotar aqui. Inicialmente, nós vamos apresentar, vamos coletar dados pessoais, e aí podemos colocar... A gente vai coletar alguns dados das pessoas, justamente, e aí a gente também sempre atendendo a LGPD, claro. E a partir dessas informações que nós vamos coletar, nós pretendemos elaborar um relatório que vai ser encaminhado para a Anvisa com as sugestões e com quem participou desse processo dentro da revisão da 327. Depois de preencher os dados pessoais de cada um, a gente vai ter um momento em que a gente vai avaliar alguns pontos da RDC 327. E aí, logo que a gente conseguir passar para a próxima etapa, que vai ser rápido, que assim, são poucas perguntas, ainda bem, vocês vão ver que o objetivo é ver qual que é o posicionamento das pessoas a respeito dessa RDC. Se vocês discordam dela ou vocês concordam completamente. E aí eu passo aqui para vocês, são 20 perguntas que a gente vai encaminhar, falando sobre o que é a RDC 327. E aí a gente quer saber, vocês concordam com ela? Vocês acham que a RDC 327 tem que ter uma limitação para produtos que sejam predominantemente de canabidiol? Será que tem que ter a limitação de THC colocada, de que só é permitido em casos extremos, como está colocado dentro da resolução? E a prescrição só para profissionais médicos? É isso que a gente quer? Então a gente vai coletar uma série de informações aqui, são 20 perguntas que a gente quer saber a opinião de vocês. E depois de preencher essas perguntas, e aí eu não vou fazer a Damares preencher todas elas, porque aí ela vai ter que pensar com calma, vai ter um momento em que vocês vão poder apresentar sugestões de alteração na RDC 327. Como é que vai ser isso? Leiam a resolução, deem uma olhada, por isso que a gente também está fazendo esse vídeo, né, que ele vai ser divulgado, para que vocês entendam o que é a resolução, e depois apresentem sugestões. Por exemplo, hoje a RDC coloca que você só pode ter produtos de cannabis que tenham poucas vias de administração, que seria a via oral e nasal. Vocês querem fazer alguma alteração nesse sentido? Será que é importante? Será que tem mais produtos que podem estar disponíveis no mercado para os pacientes que é importante mudar? Sugiram uma alteração e expliquem o porquê. Depois desse processo em que a gente vai coletar esses subsídios, a gente vai avaliar aquilo que é viável tecnicamente, é claro, né? Porque muitas pessoas acabam apresentando, como eu falei, podem apresentar pontos relacionados à 660, podem apresentar pontos relacionados ao cultivo. E com essas informações nós vamos elaborar esse relatório que vai ser encaminhado para a Anvisa. Bom, espero que vocês participem desse processo. Nós vamos divulgar esse formulário de mais informações nas nossas redes sociais, no IPSEC, como também com o apoio do gabinete do Sérgio. Também já aproveito, peço a ajuda do CIP, da Humanitas também desse processo para divulgar isso para todos os parceiros e fiquem à vontade para divulgar para quem quiser. É importante falar, né, gente, isso aqui não é ainda a revisão da consulta pública, né? A gente só quer consolidar todas essas contribuições para que a gente consiga fazer com que a nossa voz seja ouvida. E, mais uma vez, queria agradecer o Sérgio pela possibilidade, né, da gente fazer isso e de levar essa contribuição adiante para a Anvisa. Bom, gente, é isso. Obrigado, viu? Bom, pessoal, a audiência da Frente Parlamentar a gente vai encerrar agora, até para depois não ter problema jurídico, alguma coisa nesse sentido, né, de campanha antecipada. Agora a gente vai trazer algumas novidades relacionadas a ações que o IPSEC está fazendo para essas próximas eleições.
Bom, a gente lançou agora uma carta onde a gente está coletando assinaturas de candidatos, candidatas que apoiam o PL 399. A gente simplificou isso, colocamos o PL 399, a gente sabe que tem muito... não é um PL que contempla todos, mas é o PL que está mais em evidência, que é o que está mais fácil de ser aprovado, então a gente está buscando apoio. Nós vamos lançar logo esse link, onde as pessoas vão poder baixar a carta, os candidatos vão poder baixar a carta. Eu já fiz uma coleta offline, né, Mônica? A Mônica, que é candidata, já assinou a carta. A gente já tem a assinatura do Dutti, do Daniel Coelho, do Alex Manente, que logo também está aí com a gente, o Bacelar, o Dutti, temos o próprio Sérgio também já assinou também, o Caio França, apesar de ter a competência residual que eles falaram, mas é importante a gente ter esse compromisso independente do cargo. Estamos buscando assinaturas de candidatos majoritários também, ainda não temos, mas é importante também ter essa posição dos nossos candidatos a presidente, a governador, a senador. E então é isso, a gente vai estar lançando essa carta compromisso, esperamos ter bastante adesão para ela e para depois a gente cobrar eles quando forem eleitos, viu, Mônica? Bom, e a nossa segunda ação, junto com a The Green Hub, até para subsidiar esses candidatos, é um curso, Cannabis Legal no Brasil, onde todos os candidatos que queiram vão poder se inscrever e vão ter disponibilizado um curso de 5 horas, onde fala sobre a história da cannabis, a parte econômica. Até o seu Marcelo está aí. O Marcelo, era bom comentar um pouco desse curso, né, Marcelo, que foi o idealizador dele. E porque isso é importante que a gente traga essa discussão com alto nível. Eu sei que o Sérgio sempre falou muito disso, que é a questão que ele era a favor da pauta, mas não tinha conhecimento. Então, a ideia é para a gente elevar o debate, trazer para os candidatos que vão defender essa pauta, a gente está lançando esse curso. E é isso, pessoal. Eu tenho 2 pessoas que eu quero chamar aqui para dar um depoimento. Primeiro, a Mônica Rosenberg. Vou dar a palavra para ela trazer um pouquinho da visão dela sobre o PL 399 que está no Congresso. E depois eu quero passar a palavra para o deputado Alex Manente também, que acabou de chegar aqui. Obrigado, pessoal. Vocês podiam ter me avisado, né, que ia me chamar para falar aqui. Bom, pessoal, é assim, eu há muitos anos vivo com essa pauta. O meu marido tem uma lesão cerebral, eu vi muito de perto na reabilitação o impacto que isso tem na vida, não só do paciente, mas das famílias, das mães. Eu sou mãe, esta é uma pauta de mulheres, a Patrícia falou, não dá para nós como sociedade virarmos o rosto, parar de olhar para o sofrimento dessas mulheres. É muito sério o que sofre uma mãe. Esse dia está aqui, eu não quis falar para vocês, uma mãe que vê o filho sofrendo e cada vez que uma criança tem uma convulsão que dura 1 hora, que poderia ter sido tratada com cannabis, ela está perdendo coisas do futuro, ela vai ter sequelas que não tem volta. Então não é uma questão de dizer, puxa, estou na dúvida, não tem estudos. Nós estamos vendo que essas crianças estão tendo suas vidas roubadas por preconceito e por ignorância de quem está fazendo lei lá em Brasília. Então eu preciso estar em Brasília para levar essa pauta, para conversar de uma forma agregadora, na boa, chega lá e fala, gente, olha como é. A gente precisa trazer todo mundo, sair da briga e eles entenderem que é uma questão de saúde pública, é uma questão de economia, é uma questão de humanidade. Não olhar para o sofrimento dessas crianças e destas mães e destes adultos que eles vão se tornar, não ver que todas essas crianças que estão tendo convulsão e vão para um hospital ocupar um leito que poderia estar livre para alguém que não tem um tratamento com cannabis possível, é burrice, é cegueira. E está na hora do Brasil abrir os olhos. Então, o que eu peço é, conheçam as minhas ideias. Eu trabalho com combate à corrupção, não tem nada a ver com essa pauta, mas essa pauta é do meu coração. Tem a ver com eu ser mulher, ser mãe e ser gente
quem não está vendo isso é porque esqueceu algum pedaço da sua humanidade, da sua cidadania. Fortaleçam, falem dos candidatos que estão apoiando essa pauta, não dos que estão surfando a onda agora. Tudo bem, eles são legais também, é importante que eles estejam surfando a onda, legal. Mas o que eles vão fazer para chegar lá? A gente não sabe. Olha quem está falando disso há muito tempo, porque esses vão estar lá, batendo, brigando, acolhendo e fazendo essa pauta passar, porque não dá mais. Bruno, obrigada de me dar esse espaço. Sérgio, você é uma grande inspiração, amado. E Patrícia, obrigada por existir. Bom, agora eu vou chamar o Alex também, que foi vice-presidente da comissão do 399 e está sempre apoiando a gente lá na luta em Brasília. Bom, gente, boa noite a todas, todos. Primeiro agradecer aí o convite, a oportunidade de falarmos desse tema, saudar todos aqui que participam, os candidatos, para que nós tenhamos de fato cada vez mais as bancadas, tanto aqui na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional, entendendo posições que o Brasil precisa adotar. E sem dúvida alguma, essa é uma das pautas mais importantes e que precisa de uma notoriedade, inclusive por parte dos próprios candidatos. E eu tenho dito que os candidatos a presidente deveriam entrar nesse tema. Esse tema deveria ser debatido pelos candidatos a presidente, até porque nesse momento a resistência que nós temos não é mais no Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou na comissão especial o PL, fizemos um processo de trabalho bastante interessante, mas infelizmente temos resistência por preconceito do próprio presidente da República nesse tema, o que é um absurdo, porque infelizmente quem perde com isso é a sociedade como um todo. Nós tivemos a oportunidade de avançar esse estudo lá durante o exercício de trabalho da comissão, onde todos os membros praticamente dos partidos do governo foram modificados e mesmo assim nós conseguimos ganhar, aprovar 17-17 com o voto do relator. Tínhamos uma ampla maioria que foi diminuindo com as mudanças que foram ocorrendo. Acho que muitos de vocês acompanharam esse debate, mas nós avançamos. Infelizmente, está parado por conta da vontade do presidente e nós não conseguimos mais avançar, mas eu acho que isso é questão de tempo no Brasil. É questão de nós colocarmos para valer essa pauta na sociedade como um todo, porque ela ainda é muito restrita a quem depende e precisa desse assunto. Quem depende, precisa, sabe muito bem as necessidades de ter o cannabis medicinal para que tenha melhor condição de qualidade de vida as pessoas que ali possuem essas necessidades. Eu vejo vários relatos, vários testemunhos. Acho que a sociedade vai encontrando caminhos para poder tirar qualquer preconceito que existe nesse tema. E durante esse estudo, nós aprofundamos que a base farmacológica do mundo será modificada com o passar do tempo. Daqui 20 anos, nós teremos uma base farmacológica que não será mais a base de opioide, sim do cannabis. E será muito importante que nós tenhamos essa consciência para iniciar esse processo, já que existem estudos, apesar da Anvisa estar avançando na liberação de produtos, nós ainda não temos a produção que encarece a utilização desse medicamento e que acaba afetando diretamente as pessoas mais pobres. E se nós fizermos um estudo no Brasil, a má formação, a má gestação faz com que tenhamos muito mais pessoas com Down, com autismo, com epilepsia infantil na periferia do que em qualquer outro setor. E são eles que acabam não tendo atendimento por conta do preço do produto, que infelizmente é inviável e o SUS acaba não conseguindo alcançar na sua cesta de medicamento essa importante medida para as pessoas que precisam. Por isso é fundamental que, em primeiro lugar, nós consigamos conscientizar cada vez mais pessoas. Eu, durante o debate na comissão, fiz várias enquetes, várias perguntas, e a esmagadora maioria da população é a favor da regulamentação e da produção local para baratear. O que nós precisamos é fazer com que esse tema seja prioritário na cabeça das pessoas, para que nós tenhamos, de fato, condições de avançar e avançar com consistência no nosso país, melhorando a qualidade de vida de toda a nossa população. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a atitude e o trabalho que vocês estão desenvolvendo.
é fundamental. Eu tenho ali na região do Grande ABC, que é minha origem, né, Bruno, que eu quero agradecer especialmente, você que é de lá também. Nós tivemos a oportunidade de ter boas experiências com a APAE de São Caetano, que é uma das principais APAEs do Brasil, que faz um atendimento muito significativo, que acaba utilizando essa experiência para poder minimizar o sofrimento e a dor das pessoas. E nós temos relatos de vários casos que ainda não são comprovados cientificamente, mas que serão em breve, como, por exemplo, minimizar a dor de quem faz quimioterapia. Então você acaba não atendendo apenas as pessoas que têm necessidades, você acaba atendendo outras doenças que eu tenho certeza que muito em breve os estudos tecnicamente comprovarão a eficácia da utilização do medicamento. E quem utiliza fazendo quimioterapia demonstra melhoras relativas no tratamento, nos contra-efeitos que existem por conta do tratamento e, consequentemente, essa é uma pauta que a sociedade como um todo em breve vai apoiar. Importante dizer como que nós estamos no atual estágio. É necessário agora, porque foi feito um requerimento por parte da oposição ao projeto, que perdeu na comissão especial, para votar no plenário. Nós estamos solicitando a votação para que isso se torne de fato uma legislação que possa ir para a sanção com veto presidencial. Mas, infelizmente, a força do próprio presidente, com sua base dentro da Câmara dos Deputados, não tem permitido que isso ocorra. E eu espero muito e confio que essa eleição dará condições de nós termos uma outra postura, uma postura que possa ser resolutiva em relação a esse tema e conquistar o apoio de todos. Quero também aproveitar para poder falar que, como eu vi aqui, muito bem colocado, as pautas que nós defendemos na Câmara são pautas que combatem privilégios, combatem a corrupção, a impunidade. Sou autor da PEC da segunda instância, mas, de fato, esse é um tema muito sensível. É um tema que mexe na vida das pessoas e talvez eleitoralmente ainda não seja suficiente para poder avançar numa campanha eleitoral com esse tema exclusivo. Mas é necessário nós inserirmos nas prioridades e sabermos o que cada candidato pensa. Porque aqui nós temos um grupo de formadores de opinião que compreende, que entende o que significa essa regulamentação e a utilização num custo mais acessível à sociedade, e nós precisamos fazer com que isso avance para todos. E quem pode começar a colaborar são vocês, inclusive pedindo que cada candidato se posicione naquilo que pensa e exigindo que essa pauta esteja no debate presidencial, que é um debate que envolve toda a sociedade. Porque as eleições de deputado estadual, deputado federal são muito importantes, mas envolvem muito menos a sociedade. O que envolve para valer a população é se o candidato a presidente defende um tema ou defende outro, e nós precisamos fazer com que esse tema seja um tema que os presidenciáveis se posicionem. Até porque nós temos o atual presidente contrário, o ex-presidente que também não fez nada durante o período que esteve para poder avançar esse tema, apesar de falar que é progressista. Nós não vimos na prática que isso se realizou, e é importante que todos tenham a coragem de se posicionar para que nós saibamos como nós vamos nos comportar no futuro, no próxima legislatura. É muito importante que daqui comecemos a cobrar essa posição para que tenhamos clareza na postura de todos e não apenas um discurso para fora, sem a realização efetiva de uma solução que o nosso país precisa. O mundo está avançando nisso, vários países já têm sua regulamentação. É importante falar que a oposição ao nosso projeto é uma oposição mentirosa, que utiliza instrumentos mentirosos para poder tentar contaminar a sociedade com esse debate, até porque a produção que nós prevemos na legislação, uma produção indoor, controlada pela Embrapa, pela Anvisa, é impossível, vocês sabem, fazer um medicamento num cultivo igual o da produção recreativa, mas eles utilizam esse argumento para poder tentar deixar a população confusa e falar que isso vai aumentar a utilização do recreativo, que não é verdade, até porque não temos o controle devido hoje na produção do recreativo, e com a regulamentação do medicinal nós conseguiremos controlar muito mais, de maneira muito mais eficaz, a produção correta para a população. Então é importante que nós tenhamos essa consciência e que cada vez mais eventos como esse possam ocorrer
E volto a dizer, precisamos, no bom sentido, contaminar a campanha com esse tema, porque é um tema que está presente. O autismo ganhou um protagonismo no processo eleitoral. Então, o autismo tem crescido, a defesa do autismo, de prioridades, de prerrogativas, tem crescido, a sociedade tem abraçado, e nós precisamos embarcar nesse mesmo caminho para poder viabilizar. Sem o apoio da sociedade, exigindo, dificilmente nós conseguiremos fugir desse preconceito que existe, e é um preconceito estúpido, na minha opinião, porque prejudica a qualidade de vida das pessoas. O uso recreativo ou não é uma outra discussão, é uma discussão que talvez a gente não está maduro o suficiente para fazer no Brasil. Mas eu tenho certeza que o medicinal tem amplo apoio e nós precisamos aproveitar o processo eleitoral para fortalecer esse apoio com a sociedade e exigir que isso esteja em prática já o ano que vem, para beneficiar milhões de famílias no nosso país. Até porque o custo, vocês sabem, é um custo caro, é uma pequena parcela da sociedade que tem acesso e que, infelizmente, a grande maioria, que, como eu disse, que são os mais necessitados, acabam não tendo a oportunidade de ter esse medicamento que é extremamente importante e eficaz para melhorar a qualidade de vida. Por fim, gente, quero também me colocar à disposição, quero que vocês possam contribuir com sugestões, opiniões. Acho que a construção de um mandato se faz através da participação de todos. Foi assim que eu tive a oportunidade de construir esses anos de mandato. Brevemente, contar minha história, eu fui vereador muito jovem em São Bernardo do Campo, aos 23 anos, tive o privilégio de ser o vereador mais votado da história do Grande ABC até hoje. Depois me tornei o deputado estadual mais jovem, me reelegi, fui para um desafio de ser deputado federal, estou no segundo mandato, e tenho certeza que a construção em conjunto com uma sociedade civil organizada, ouvindo as pessoas, conhecendo tecnicamente os projetos, é que fizeram também eu ter o privilégio de ter sido apontado pelo ranking dos políticos, que é um ranking que fiscaliza e acompanha todos os deputados federais e senadores como o melhor deputado federal do país. Para mim é um orgulho, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade que só pode ser compartilhada entre as pessoas ao nosso lado fazendo o nosso mandato. É ouvindo que a gente consegue fazer a diferença, como por exemplo, eu tive uma sugestão de um tema extremamente relevante para o Brasil, porque indignou todo cidadão de bem, especialmente as mulheres, no tema daquele médico anestesista que durante a sedação das pacientes pós-parto abusou das mulheres, e nós não podemos ficar apenas na indignação. O cidadão fica na indignação, a gente tem que ter ação. E aí escrevemos um projeto que vai ser aprovado agora na sessão que teremos no dia 30 de agosto, para se tornar lei a obrigatoriedade de um procedimento médico que tenha sedação desde o exame até a cirurgia, tem a obrigatoriedade de ter um acompanhante durante a sedação com o médico anestesista, para que nós não tenhamos mais o mal que essas mulheres sofreram. Não conseguimos voltar no tempo e desfazer o que elas sofreram. Temos que punir o criminoso. Mas nós não podemos permitir que novos casos ocorram, sempre fazendo uma ressalva, que eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos médicos faz seu trabalho corretamente, mas não podemos estar submetidos às exceções que acabam estragando a vida das pessoas, como é o caso em que nós assistimos. É assim que eu quero pedir que vocês participem com ideias, críticas, sugestões, não apenas desse tema que é extremamente relevante, mas certamente com temas que vocês conhecem, vivenciam e podem colaborar para que a gente cumpra o nosso papel. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Boa sorte para todos nós. Bom, pessoal, obrigado então a presença de todos e conto com a ajuda de vocês na coleta de dados da RDC 327 e qualquer coisa estamos aí. Obrigado, viu?